Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Herman e essa é a nossa aula de resolução de exercícios envolvendo as operações com os números fracionários. Então, se você está fazendo o nosso curso, tá? Esse aqui é apenas um vídeo de resolução de exercícios. Mas vamos direto ao ponto, né? Para você entender como é que eu aplico essas estratégias na soma, subtração, multiplicação e divisão envolvendo números no formato fracionário. Então vamos lá, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 operações diferentes, 5 sentenças envolvendo os números fracionários. Então vamos começar lá, né? A resolver. Então primeiro aqui eu vou resolver uma soma de frações. E aí o que eu preciso observar? É que a soma de frações ela não pode ocorrer quando os denominadores são diferentes. E quando isso acontece, eu preciso transformar essas duas frações em frações com denominadores iguais. E para transformar esse número, sem alterar os valores, eu vou usar a multiplicação. E nesse caso aqui, né, a dica é multiplicar os denominadores. É sempre mais rápido. 8 vezes 9, 72. Então eu tenho os dois denominadores, o 8 vai ser transformado em 72 e o 9 em 72. Depois eu preciso transformar também, né, os numeradores. E aí eu vou usar a multiplicação em cruz para facilitar a minha vida. 9 vezes 3, 27. 8 vezes 4, 32. Bom, agora que eu tenho denominadores iguais, eu vou poder realizar a soma das frações. Lembrando que a soma só ocorre com os numeradores. Então, eu vou somar 27 mais 32 e 27 mais 32 é igual a 59. E o 72 eu não somo? Não, você não soma, tá? O 72 você apenas repete. Vamos lá, item B. Então, denominadores diferentes. Então, eu vou transformar essas duas frações em frações de mesmo denominador para poder executar a soma. Então, 3 vezes 5, 15. Né? Então, os dois denominadores eu vou, né, transformar em 15. E depois eu vou transformar os numeradores. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 4, 12. Então, agora, né, que eu tenho o mesmo denominador, a soma pode acontecer. 5 mais 12, 17. E o 15 a gente apenas repete. Tá? Agora vamos observar aqui esses dois casos. Né? Quando a gente usa esse tipo de recurso, né, de multiplicar para agilizar o processo, a gente obtém frações resultados. No item A é 59 sobre 72. Essa fração tem um número alto, né? E o que a gente precisa entender é que o número fracionário, ele obrigatoriamente precisa ser escrito na menor fração possível. Então eu preciso observar aqui se essas frações resultados, se eu consigo torná-las mais simples, tá? Então como é que eu faço isso? Eu uso a divisão para tentar reduzir. Só que eu tenho que dividir pelo mesmo valor, o numerador e o denominador. Então, eu preciso observar se os 59 e os 72 são múltiplos de um mesmo número, ou fazem parte de uma tabuada. Nesse caso, os 59 e os 72, eles não são múltiplos de um mesmo número. Não tem um número, né, em comum entre eles, que eu vou somando esse número, multiplicando, e eu chego no 59 e no 72. Então, eu não vou simplificar. A mesma coisa ocorre com o 17 e o 15. Não há, né, nenhuma tabuada em que o 17 e o 15 faça parte dessa mesma tabuada. Então, não há simplificação possível. Então, eu deixo como está as duas frações. Ok? Lembra bem, essa estratégia aqui que eu utilizei agiliza muito o processo, mas o resultado final eu vou precisar sempre simplificar. Na verdade, todas as frações eu preciso simplificar. É uma necessidade. Eu tenho que tentar simplificar. Certo? Agora vamos continuando. Aí eu tenho
A subtração. Então vamos observar aqui como é que ocorre a subtração. Da mesma forma que a soma. A subtração só pode ocorrer se os denominadores são iguais. Como eles são diferentes, eu vou fazer uma transformação. Então, a maneira mais rápida de fazer essa transformação em denominadores iguais é multiplicar esses dois denominadores. 7 vezes 9, 63. Então, agora eu tenho os dois denominadores e agora eu vou modificar, transformar o numerador. 9 vezes 4, 36. 7 vezes 2, 14. Então, agora eu posso efetuar essa diferença. O denominador eu vou repetir. E 36 menos 14, então se você tiver dificuldade com o cálculo mental, você vai lá e arma a subtração, tá? O que você não pode é errar. Então, tá lá. A nossa fração resultado deu 22 sobre 63. E nesse caso, quando eu sempre vou tentar simplificar. Então, eu sempre tenho que ter esse raciocínio da simplificação, envolvendo frações resultado de uma operação. Então, o 22 e 63 não fazem parte de uma mesma tabuada, não são múltiplos de um mesmo número, portanto, eu vou deixar como está. Entender? Então, aqui eu tenho uma diferença, uma subtração. Os denominadores são diferentes, então ela não pode acontecer. Eu preciso transformar essas duas frações em outras frações com denominadores iguais. E eu vou usar a multiplicação e vou usar esse processo que é bem mais rápido. O 5 vezes 6, 30. Então, está lá. 5 vezes 6, 30. Agora eu vou transformar os numeradores. 6 vezes 3, 18. 5 vezes 4, 20. Aí, os denominadores são iguais, 30. E aí nós temos aqui algo que eu quero apresentar para vocês. De propósito, eu coloquei essa situação para relembrar os números, as operações com os números negativos. Então, aqui eu tenho 18, que é positivo, e eu tenho 20, que é negativo, porque esse sinal aqui eu posso associar ao 20. Eu tenho que associar, na verdade. Então, quando os números são de naturezas diferentes, eu tenho que subtrair. Eu sempre tiro o menor do maior. Então, eu vou fazer uma subtração. 20 menos 18. 20 menos 18 dá 2. E esse 2, ele é resto, porque todo o resultado de uma subtração chama-se resto. E ele é resto do 20, é o que sobrou do 20. Como esse 20 é negativo, esse 2 também é negativo. E aí eu tenho uma fração negativa. E além disso, observa que o 2 é um número par e o 30 é um número par. O 2 e o 30 fazem parte da mesma tabuada. O 2 e o 30 são múltiplos de um mesmo número. Múltiplos de quem? Múltiplos do 2. Então, eu vou poder simplificar, tornar essa fração, a escrever essa fração com números menores. Então, um número negativo e um número positivo, eu tenho aqui. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Sempre que eu tenho a divisão de números de naturezas diferentes, eu vou produzir sempre um número negativo. Então, sinais diferentes dá sempre menos o resultado de uma multiplicação e divisão. E aqui os dois são positivos, 30 dividido por 2, 15. Portanto, eu posso finalizar aqui agora, Então, se o 1 é negativo e o 15 é positivo, nós podemos entender que a fração, que é uma divisão, torna-se um número negativo, porque sempre que eu estou multiplicando e dividindo números de sinais diferentes, eu produzo um resultado negativo, ok? Bom, então agora vamos lá para o item D. Então, no item D, nós temos 3 frações. Complicou, agora complicou? Não, não complicou nada. Você vai resolver sempre 2 frações primeiro. Então, tá lá, vamos resolver essas duas. São diferentes, então
nós vamos transformar, né, essas duas frações. 3 vezes 5, 15. Então, o denominador passa a ser 15. Vou alterar, né, transformar os denominadores. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 1, 3. Então, esse processo ele é bem dinâmico, ele é bem rápido, né? Então, aqui eu resolvo esta operação. 10 menos 3, 7, 15 avos. Então, eu resolvi a primeira, então agora eu vou substituir, né, por 7, 15 avos, e depois eu vou somar com 2 sétimos. Novamente, né, eu tenho frações de denominadores diferentes, eu vou ter que transformar essas frações. 15 vezes 7. Se você tiver dificuldade, você vai lá no rascunho, faz essa conta, né, no rascunho. 15 vezes 7, 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 1, 7, com 3, 10, 105, então o denominador é 105. E agora eu vou alterar os numeradores. 7 vezes 7, 49, e 15 vezes 2, 30. Então agora eu vou poder chegar no resultado. 49 mais 30, 79. E o denominador a gente sempre repete. Então está lá, 79 sobre 105 avos, né? Os 79, 105 avos. Então aqui eu sempre vou tentar simplificar. Aqui eu já nem tentei porque eu estava no menor número possível, que é 1. Então não dá para simplificar mais do que 1, tornar um número menor do que 1. Então, aqui eu vou tentar, né? Aí eu vou refletir. Os 79 e os 105 são múltiplos de um mesmo número? Não, não são. Então, eu vou deixar exatamente como está. Ok? Então, vamos lá. Né? Continuando aqui nos nossos exercícios. Agora vem multiplicação e divisão. E a multiplicação e divisão de frações, por incrível que pareça, é muito mais fácil que a soma e subtração. É um processo mais tranquilo de se fazer, né? O nosso cérebro ele gosta, né, de processos mais dinâmicos, mais rápidos. Então eu vou resolver aqui, né, todos de uma vez, tá? Então está lá a multiplicação. O que eu preciso entender é que eu multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, de forma direta. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5, 10. Aí é o processo da simplificação, que sempre vai estar presente. 4 e 10 fazem parte da mesma tabuada? Fazem, da tabuada do 2. Então, eu vou tornar mais simples essa fração. 4 décimos, 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2, 5. Então, essa fração 4 décimos, ela pode ser simplificada e ser escrita como 2 quintos. E é por isso que a gente é obrigado. Tá? Isso é uma lei da matemática, a gente é obrigado a escrever, né, uma fração da maneira mais simples possível. E tem B, multiplicação de novo. Então, a única informação que eu preciso é que eu tenho que multiplicar numerador vezes numerador. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Se eu tiver números negativos, eu preciso lembrar, né, das relações. Quando eu multiplico números de mesma natureza, eu produzo sempre um número positivo, são naturezas diferentes, negativos, isso aí está valendo. Aí eu olho para o resultado da fração, dá para simplificar, dá para escrever esta fração de uma maneira mais simples? Não dá, porque o 14 e o 15 não fazem parte de uma mesma tabuada, né? Não são múltiplos de um mesmo número. Vamos lá? Item C, agora eu tenho uma divisão. Então, se eu vou dividir, a divisão de frações, ela não existe como a gente conhece, tá? Eu não posso pegar lá 4 sétimos e dividir por 2 nonos. Este processo aqui não existe, tá? Então, a gente vai para a divisão como ela realmente é na matemática ciência. Uma divisão é uma multiplicação de um número pelo seu inverso. Então, se eu quero dividir 4 sétimos por 2 nonos, eu preciso pegar 4 sétimos e multiplicar pelo inverso
9 meios. Então, o inverso de 2 nonos é 9 meios. Então, está lá, 4 vezes 9. Aí a multiplicação eu tenho que multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 4 vezes 9, 36. 7 vezes 2, 14. Bom, agora eu tenho que tentar simplificar, sempre. 36 e 14 fazem parte da mesma tabuada? Fazem. Tabuada do 2. Então, o 36 é par e o 14 também é par. Então, eu sou obrigado a simplificar, tornar essa fração uma fração mais simples, com números menores. 36 dividido por 2 dá 18 e 14 dividido por 2 dá 7. O 18 e o 7 não fazem parte de uma mesma tabuada. Então, acabou aqui o processo de simplificação. Item D, uma divisão. Então, como eu não posso, dividir os 6 sétimos por 4 terços, eu vou pegar os 6 sétimos e multiplicar pelo inverso de 4 terços, que é 3 quartos, que vai me dar o mesmo resultado dessa divisão. Então, está lá, 6 vezes 3, 18, 7 vezes 4, 28. Então, eu tenho 2 números pares de novo, então eu vou poder simplificar por 2. Então, 18 dividido por 2, 9, 28 dividido por 2, 14. O 9 e o 14 não fazem parte da mesma tabuada, então eu não preciso simplificar. E com 3, 4, 5 frações. Não tem problema, você vai resolver sempre de 2 em 2. Então, nós vamos resolver a primeira operação da esquerda, tá? Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Bom, aí eu tenho uma divisão, que não pode acontecer, mas eu posso multiplicar pelo inverso desse número, que é 3 dozeavos, que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, 6 vezes 3, 18, e 12 vezes 12, 144. Os dois são pares, então é claro que se você tiver bons recursos de múltiplos e divisores, se você estudou múltiplos e divisores, essa parte da simplificação fica muito fácil, tá? Então, se não, você pode ir devagar. Nesse caso aqui, 18 e 144 é par, então eu posso dividir por 2. Isso vai dar 9 e 72. E aí você percebe que o 9 e o 72 fazem parte da mesma tabuada, da tabuada do 9. Então, está lá. Vou vir aqui para baixo. 9 dividido por 9 dá 1. 72 dividido por 9 dá 8. Portanto, o resultado final aqui é 1/8. Ok? Pessoal, esses exercícios é para você observar as estratégias que eu estou utilizando. Elas são estratégias que funcionam muito bem. E o resultado da conta, ele vem com uma certa rapidez. É claro que eu estou demorando um pouco aqui, porque eu estou explicando, mostrando com calma, para você observar bem cada passo. Mas é um processo muito dinâmico, tá? Isso vai ajudar muito o campo operatório. Parece que não, Parece que vai dar mais trabalho, mas não dá, tá? Você vai ter um campo operatório muito melhor se você adotar essa estratégia aqui de operar as frações utilizando esses recursos aqui que eu passei para vocês, ok? Um abraço.